Olá, meus queridos irmãos, que Deus, que Jesus, que os bons espíritos derramem sobre nós as energias de luz, de paz e de amor. Falaremos hoje sobre escala espírita, ou também como ela é conhecida, a escala dos espíritos. Mas o que é a escala espírita? Levando ela para a nossa linguagem mais simples, onde possamos fazer um paralelo com o futebol, vôlei, basquete, que é uma das atrações nossas, do nosso gosto esportivo. Existe ali uma tabela de classificação. E essa tabela de classificação que nós podemos usar para a escala espírita é exatamente a posição que nós nos encontramos nessa tabela. Os menos evoluídos, aqueles que menos aprenderam, que menos se desenvolveram, eles estarão no pé da tabela. E os mais evoluídos, aqueles que melhor aproveitaram o aprendizado, esses estarão no topo da tabela. Esse é o nosso objetivo de hoje, de tentarmos achar a nossa posição nessa tabela e como podemos subir nessa tabela de classificação dos espíritos. Pois ninguém quer descer na tabela, ninguém quer regredir nessa tabela. Para começarmos, nós vamos ver uma curiosidade do número de espíritos. Quantos espíritos você acha que existe no universo? É difícil nós sabermos, no universo nós não temos a capacidade de calcularmos. No planeta Terra, se nós vamos ver nesse planeta que nós estamos, nós temos cerca de 7,7 bilhões de espíritos encarnados. Já a caminho para 7,8, 7 bilhões e 700 e tantos milhões de espíritos encarnados. Na espiritualidade, nós temos 5 espíritos para cada um encarnado. Então, se nós usarmos um cálculo matemático, nós veremos que vai totalizar 46,2 bilhões de espíritos ligados ao nosso planeta. Estando na espiritualidade ou estando encarnado, a ligação, esses são os espíritos ligados ao nosso planeta, que usam o nosso planeta para crescer. Nós sabemos que uma galáxia, ela possui bilhões de planetas. Bilhões. Então ali nós já perdemos o cálculo matemático. Porque se nós sabemos da população em espírito de um planeta, mas como são bilhões de planetas numa galáxia, perdemos a relação matemática. E muito mais, que o universo possui bilhões de galáxias. Então, podemos parar por aqui que nós não vamos encontrar o número exato de espíritos. Mas nós falaremos sobre reino, sobre ordem e a classe dos espíritos para que melhor possamos entender. Os 4 reinos do espírito é o mineral, onde o espírito dorme no mineral. Ele possui apenas uma força mecânica. O segundo reino, acima do mineral, na sequência, é o vegetal. O espírito ali sonha no vegetal, ele já começa a crescer. Aí ele já é composto
de uma matéria inerte, uma matéria que não se move, mas é matéria, e dotadas de vitalidade. Ela já tem vida. Os vegetais, uma árvore, ela já tem vida, ela não se move, mas ela tem vida. Daí na sequência, nós temos o reino animal. Aí o espírito, ele se agita no animal. Ele é composto de vitalidade, intuição, e já cria-se uma individualidade. Veja que não é mais uma matéria inerte, porque ele se move. Os animais se movem, ele já tem uma intuição, e já procura, ele já possui uma individualidade. E depois, a quarta é o hominal. Aí o espírito desperta no homem. Aí é composto de vitalidade, de vida. Ele tem a intuição e aí ele adquire a razão. Ele possui uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas espirituais e o conhecimento de Deus. E o que nós possuímos destes reinos anteriores ao nosso? Porque nós estagiamos nesses outros reinos. Para quê? Para desenvolver o nosso espírito, para aprender, para conquistar algo. Por exemplo, no mineral, o que nós conquistamos lá? Componentes que nós temos no nosso corpo, como o ferro, cálcio, o zinco, o sódio, o fósforo, magnésio, potássio, manganês e tantas outras substâncias que nós temos, que o nosso corpo precisa. E no vegetal, o que nós fomos buscar, o que nós conquistamos no reino vegetal? A respiração. Aí nós aprendemos, nós desenvolvemos a nossa respiração. E no animal? No animal, o que nós buscamos? O que nós conquistamos? O deslocamento, como nos deslocar, o caminhar e assim por diante. As ordens de espíritos, que nós vamos também falar, possuem 3 ordens, como podemos classificá-los, em 3 ordens principais. Daria para fazer outras subdivisões. Mas da base para o topo dessa nossa tabela, nós temos a 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos. Nós temos a 2ª ordem, que são os bons espíritos. E a 1ª ordem são os espíritos puros. Essas 3 ordens, ela formam como se fosse uma pirâmide, que a base ela é maior e vai afinando, vai refinando o espírito, até chegar no topo. A 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos, são predominância da matéria sobre o espírito, uma das características, com tendências ao mal. São tendências que nós trazemos dentro de nós ao mal. Ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que eles são a consequência desses espíritos. Eles têm a intuição de Deus, mas não a compreendem. Seu caráter se revela pela sua linguagem de maus pensamentos. Elas dividem-se em 5 classes principais.
A 10ª classe são os espíritos impuros. Como espíritos dão conselhos desleais, estimulam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Eles fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem. Eles não gostam, eles têm ódio do bem, qualquer vítima para eles é indiferente, porque não é a pessoa e sim o sentimento que eles têm. Quando encarnados, esses espíritos impuros são inclinados a todos os vícios, a sensualidade, a crueldade, a hipocrisia, a ambição desmedida, a cobiça. A 9ª classe são os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos e zombeteiros. Zombeteiros é os que levam tudo na brincadeira, né? Eles envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Eles comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificação e travessuras. Eles causam pequenos desgostos e pequenas alegrias também, para que os outros espíritos não se afastem, porque assim eles conseguem ver algo de bom neles. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos serviçais, com os nossos servidores. A 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos eles são bastante amplos, mas o orgulho os fazem crer saber mais do que realmente sabem. E aí é perigoso, porque às vezes dentro dessas opiniões que eles dão, como querendo demonstrar que eles têm um profundo conhecimento na doutrina, eles podem passar alguma informação errada e comprometer, por que não? Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode até iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir, se livrar. A 7ª classe dos espíritos neutros não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal. Você vê que está mudando da 10ª, estamos na 7ª, está melhorando, o espírito está começando a ficar mais evoluído. Eles inclinam-se tanto para o bem como para o mal, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência, o intelecto. Não ultrapassam as condições humanas, pois ainda são apegados ao carnal, às suas grosserias, o plano terreno, a materialidade. São ainda muito, mas muito apegados. A 6ª classe são os espíritos batedores e perturbadores.
Esses espíritos, eles não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem, da 10ª até a 6ª. Eles manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, deslocamento de corpos sólidos, etc. Hoje em dia já não existe tanto, mas lá no início, quando eles começavam a se comunicar, para eles se mostrarem presentes, eles se comunicavam através de pancadas, derrubavam algum objeto sólido. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam em geral como atribuições dos espíritos modernos, mais apto a essas coisas materiais do que as coisas da inteligência. E a segunda ordem dos espíritos são os bons espíritos. Vimos até agora os espíritos imperfeitos. Entramos agora nos bons espíritos. O predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Veja que já inverteu. Nos espíritos da terceira ordem, é a predominância da matéria sobre o espírito. Agora, na segunda ordem, é a predominância do espírito sobre a matéria. Ele já entra muito mais dando valor ao espiritual do que o material. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que se alcançaram. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impede de ser feito. Não basta somente fazer o bem. Temos que evitar de fazer o mal. E essa categoria já está pronta para praticá-los. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Nós notamos aquelas pessoas que são boas, que a gente diz são boas por natureza, são dessa classe, dos bons espíritos. Como espírito, eles suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, dão conselhos, encaminham as pessoas, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Não se deixam levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição. Não provam o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme. E elas dividem-se. Essa segunda ordem podemos dividir em 4 classes principais. E que na sequência, então, é a 5ª classe, que são os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Já adquiriu a bondade em seus corações. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber ainda é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. A 4ª classe são os espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão.
Eles não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade e não a misturam com nenhuma paixão, que são próprias do espíritos ou dos espíritos imperfeitos. A terceira classe são os espíritos de sabedoria. Eles caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. É o conhecimento que eles vêm adquirindo. A segunda classe, que são os espíritos superiores, reúnem-se a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo corpóreo, do mundo corporal. Comunica-se com aqueles que procuram de boa fé a verdade. Quando, por exceção, encarnam sobre a terra, é para cumprirem missão de progresso. Quando eles estão nessa categoria de espíritos superiores, são aqueles espíritos puros que conhecemos, que são poucos, né? Mas eles só retornam a reencarnarem nesse nosso planeta com essa missão, para cumprirem uma missão pré-definida, que é a missão de progresso. E a primeira ordem, que são os espíritos puros, eles não sofrem influência da matéria. Estão totalmente livres da matéria que nos prende tanto a esse mundo. A superioridade intelectual, a superioridade moral absoluta em relação aos espíritos de todas as outras ordens. Eles são superiores, é o pico lá em cima da pirâmide. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. É o final da estrada, é o chegar no final da escada de evolução. Eles são mensageiros e os ministros de Deus. É uma caminhada longa? Muito longa. Mas quanto mais nós deixarmos para começar essa caminhada, mais tempo com certeza levaremos. E essa primeira ordem, ela tem uma classe única, que tendo alcançado a soma de perfeições de que se é suscetível a criatura, toda a soma de todas as virtudes que nós temos a missão de conquistar, de todas aquelas virtudes, digamos, negativas, que nós temos que nos livrarmos, despojarmos de nós. Não tem esses espíritos, não tem mais que suportar provas ou expiações consideradas nesse nosso mundo que estamos falando, nesse nosso planeta. Essa categoria, essa classe
Eles desfrutam de uma felicidade inalterável, pois já não se acham sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas eles têm tal felicidade que não é uma ociosidade monótona passada numa contemplação perpétua. Não estando eles mais sujeitos a reencarnar em corpos perecíveis, que é essa matéria nossa, grosseira, é para eles a vida eterna, que desfrutamos no seio de Deus. Eles comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, de todas as outras ordens. Eles ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. São designados, às vezes, sob o nome de anjos, de arcanjos ou serafins. Fazendo um resumo do que nós vimos, então a classificação dos espíritos, ela funda-se no seu grau de desenvolvimento. Conforme, então, nós vimos que conforme nós estamos desenvolvidos, conforme quanto nós crescemos, quanto nós aprendemos, nós estaremos naquela tabela de classificação. Cada um de nós, não sei se nós teríamos a capacidade de definir exatamente em qual dessas classes, dessas ordens nós nos encontramos. Porque a cada uma que nós vamos vendo, nos dá a impressão que é aquela. Nós vamos para outra, nós vemos que tem alguns itens que nos pertencem e tem outros itens que ainda não pertencem. Isso é exatamente esse fator de crescimento, que uns desenvolvem mais um lado moral, o outro mais o intelectual, e assim nós vamos crescendo. Nas qualidades por eles adquiridas. E é o resumo de toda a nossa jornada, de todo o nosso trabalho, de toda a nossa busca, atendendo aquele primeiro pedido que Deus nos fez: sede perfeitos. Jesus nos dizia muito: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nas imperfeições de que ainda não se livraram, aqueles que ainda não se livraram das imperfeições, claro, eles estão em as classes mais abaixo. Os que já adquiriram estão nas classes mais acima. Porque nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui sim para trabalhar, para aprender, para nos colocarmos nessa escala espírita em posições bem melhores a cada vez que aqui viemos. Toda a escala espírita foi ditada pelos espíritos e supervisionada pelos espíritos superiores. Muitos espíritos responderam a Kardec na codificação da nossa doutrina espírita. Em todos os 5 livros foram ditados pelos espíritos, mas sempre com a supervisão dos espíritos superiores, para que não viessem alguma notícia falsa ou os fake news, como nós hoje usamos tanto. Allan Kardec materializou em livros a essência do pensamento dos espíritos verdadeiramente superiores. Eles nos respondia a Kardec
todas as perguntas feitas, sempre acreditando que era dos verdadeiros espíritos superiores. Não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos. Nós não podemos simplesmente aceitar assim, temos que estudá-las, temos que analisá-las. Porque no meio de toda essa escala nós vimos que temos espíritos superiores, temos bons espíritos, mas ainda temos espíritos que estão iniciando. E às vezes eles querem brincar conosco, aqueles zombeteiros. Então nós não devemos simplesmente acreditar em tudo sem antes levar ao crivo da razão. Temos que pesar, temos que analisar e submeter a um exame tudo o que venha deles. Pois assim é que discerniremos a verdade do erro. Kardec também, quando ele recebia todas as informações que vinha, eles também faziam uma análise em cima disso. Interpretando-a segundo as nossas ideias, expomos-nos a grandes decepções. Às vezes nós acreditamos ou interpretamos mal aquilo que nós recebemos e nós usamos como uma verdade. Tem espíritos que fazem isso. Muitos espíritos fazem isso. E aí nós, acreditando, nós vamos levar adiante esse ensinamento e estaremos nos expondo a grandes decepções. Porque nós não fizemos aquela análise exata antes de levarmos adiante. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Por isso, meus irmãos, temos que estudar bastante. Nós temos uma enciclopédia enorme de livros que fala da doutrina espírita, romances que temos que nos dão grandes lições de vida, de aprendizado. Nós temos várias veias desses livros para aprendermos bastante. Isso tudo só depende de nós. Quanto mais estudarmos, mais estaremos acima dessa tabela de classificação espírita. Que Deus sempre nos proteja, que Deus sempre nos ilumine e nos dê a força de buscarmos esse conhecimento para merecermos estar bem, tranquilos e com muita paz. Que Deus nos abençoe, que nos proteja. Um beijo no coração de todos vocês. É uma alegria sempre muito grande de poder me dirigir até vocês. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado.